Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. A doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, está connosco. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Doutora Ana Rita Barros, vamos para já falar da aprovação dos candidatos à Comissão Europeia, isto depois de terem sido ouvidos. Algo que ainda vai a uma votação no Parlamento Europeu, é isso? Falta ainda uma votação final. Portanto, isto tem sido um longo processo. Um processo político de negociações entre os partidos que suportam a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, desde logo o Partido Popular Europeu, os Socialistas e Democratas e os Renovadores. A Presidente escolheu os seus candidatos a comissários logo em setembro. No entanto, as audições que foram feitas no Parlamento Europeu aprovaram apenas 19 dos 26, porque a Presidente é a 27ª. O que é que aconteceu? Os partidos que apoiam a Presidente nem sempre concordaram com algumas indicações dos candidatos a comissários. Desde logo, os socialistas não concordaram que fosse indicado o candidato italiano, que é de extrema-direita, nem o húngaro, e, portanto, isto pôs em jogo um acordo tácito que havia, ultrapassaram a sua linha vermelha definida de não apoiarem políticos de extrema-direita para cargos cimais da União Europeia. Não foi isso que aconteceu. A Presidente Ursula von der Leyen aceitou o candidato que a Itália apresentou, desde logo este braço de ferro, digamos assim. O que é que aconteceu esta semana, há 2 dias? Os socialistas aprovaram os candidatos a vice-presidentes, por contrapartida de os outros partidos que apoiam a Presidente aceitarem a indicação da Teresa Ribera, a vice-presidente e a comissária dos socialistas espanhóis. Foi isso que aconteceu. Esperemos que esta aprovação consiga que os 6 candidatos que estavam a vice-presidentes e o elemento indicado pela Hungria sejam agora aprovados finalmente no Parlamento Europeu. Tudo indica que se está agendado para 27 deste mês, podendo a Comissão entrar em funções no dia 1 de dezembro próximo. No entanto, isto, enfim, põe aqui algumas interrogações relativamente ao que tem acontecido há décadas, que é os sociais-democratas e os populares, durante décadas, sustiveram a grande base das instituições comunitárias, que agora, base essa que pode ficar minada com esta entrada de comissários, enfim, do quadrante diferentes. Veremos o que acontece. Se for no dia 1, vai coincidir com a entrada em funções também de António Costa, como Presidente do Conselho. Depois temos um Conselho Europeu já agendado para 19 e 20 de dezembro, será o primeiro sobre estas novas direções europeias. Enfim, veremos o que é que acontece. No passado já aconteceu haver esta demora na tomada de posse? Não tão longa. Não tão longa. Sim, portanto, normalmente eram aprovados. Nesta altura já tínhamos a situação definida. Este foi-se protelando demasiado até ao dia 1 de dezembro. Falamos ainda do Conselho Europeu Informal, que decorreu em Budapeste, ainda sob a presidência rotativa da Hungria. Da Hungria, exatamente. Será assim até ao final do ano? Sim, até 31 de dezembro. Depois entra a Polónia. E a seguir, no segundo semestre do próximo ano, teremos a Dinamarca. Portanto, a Polónia, que é um dos países desenvolvidos ou em desenvolvimento e que está com grande crescimento, vai entrar agora na sua terceira presidência rotativa. O que é que esteve em foco, então? Teve em foco a urgência e o imperativo em impulsionar a competitividade europeia. Debruçaram-se sobre o quê? Sobre os 2 relatórios que nós já aqui falamos. Relatório Letta e relatório Draghi. E concordaram plenamente que os desafios são críticos. Disseram até e colocaram nas considerações finais que o status quo já não é uma opção. É preciso reafirmar a diferença, investir na inovação, na criatividade, nas empresas europeias e, principalmente, ultrapassar um fosso de investimento que a Europa tem.
e está estimado em cerca de 800 mil milhões de euros por ano. Portanto, é essa necessidade, para além da soberania, da resiliência, da preocupação também com as alterações climáticas, mas um aspecto ainda importante, a segurança. A segurança é fundamental. A soberania energética europeia tem que ser reforçada. Nós sabemos o que é que dependemos nesse sector e há que apostar nas competências, nas capacidades, na indústria transformadora e no potencial da indústria espacial europeia para ver se conseguimos ultrapassar situações muito problemáticas, como é o caso da França e da Alemanha e das suas economias. Já que falamos de economia, foquemos nas previsões de outono. Foram conhecidas, doutora Ana Rita Barros. Recentemente, sim. O que é que nos dizem? Dizem que após uma estagnação prolongada, a economia europeia expandiu-se, embora moderadamente, muito face à diminuição das pressões inflacionistas. As previsões deste outono apontam para um crescimento real do PIB, portanto, da nossa riqueza, de 0,9% na União Europeia no seu todo e de 0,8% na área do euro. Relativamente às previsões de primavera, que são previsões normalmente muito consideradas e mais exaustivas, como estas do outono, a União Europeia, no seu crescimento, viu baixar em 0,1 pontos percentuais essa situação. O que se deve a muitos fatores, principalmente à procura externa que diminuiu nos países europeus. Prevê-se que o crescimento da União Europeia volta a alavancar agora em 2025, atingindo 1,5%, e continua também em 1,8%, portanto aumentando também em 2026. O crescimento da zona euro é mais moderado, 1,3% em 2025 e 1,6% em 2026. A inflação está prevista baixar ligeiramente na zona euro abaixo dos 2% em 2026. À medida que a inflação continua a diminuir, ou, portanto, a estagnar, pelo menos, o consumo das famílias é maior e, portanto, isto aumenta e serve para impulsionar a economia. No caso de Portugal, nós devemos falar um pouco no caso português. O crescimento económico abrandou em 2024, num contexto também de procura externa moderada, mas, além disso, pela finalização de um ciclo do quadro comunitário anterior, cujos pagamentos finalizaram em 2023. E, portanto, a atividade económica baixou ligeiramente. No caso português, para 2025 prevê-se uma recuperação do crescimento económico para 1,9% e em 2026 um bocadinho acima de 2,1%. O consumo privado continua a beneficiar dos salários reais que têm vindo a ser aumentados, no entanto, deverá ser impulsionado o investimento. Daí a preocupação dos nossos políticos com a execução do plano de recuperação e resiliência, o PRR. É fundamental para toda a Europa e, no caso português, também. Relativamente à dívida pública portuguesa, que tinha vindo a baixar, baixou dos 100% relativamente ao produto, baixou esse rácio um pouco mais moderadamente, situou-se nos 95,7% em 2024, é a previsão, e atingirá 90,5% em 2026. O excedente da administração pública, que tanto se fala, ou seja, as despesas do Estado relativamente às receitas do Estado diminuíram para 0,6%, agora mais lentamente, portanto um pouco menos do que os decréscimos anteriores. No entanto, estas perspectivas económicas são muito falíveis porque nós estamos num período de risco geopolítico, dependemos muito da energia. A energia é fundamental para determinadas indústrias intensivas no sector energético e no sector automóvel. E, portanto, temos que ver o que é que acontece e acompanhar o dia-a-dia destas situações. Mas não são más notícias? Não, para já não são más notícias. Continua o conflito Rússia-Ucrânia e o Parlamento Europeu apelou a mais sanções para a Rússia. Para a Rússia, porque o Parlamento Europeu constata aquilo que nós já sabemos, que é a utilização de barcos para transporte de combustíveis fósseis brutos
em que a Rússia utiliza barcos não adaptados, ou pelo menos uma frota muito antiga, que muitas vezes desconhece o proprietário, os operadores também não são muito transparentes, além disso o seguro a existir não é um seguro adequado para a mercadoria que eles transportam e, portanto, tudo isso faz com que, além de um risco ambiental sério, a Rússia tenha receitas que financiam depois a situação bélica. O que os parlamentares pedem à União Europeia e também ao G7 é que intensifiquem o controle das suas águas, não é? Sim. Porque os Estados-membros têm um papel fundamental na vigilância marítima do espaço territorial da União Europeia e então os parlamentares apelam a que usem drones, satélites, enfim, para controlar os navios, que apliquem as coimas devidas, enfim, e que se evite aquilo que ainda ontem foi divulgado, que se danifiquem os cabos submarinos, que também não se sabe ainda como é que foi. O que é certo é que depois tem repercussões, não é? Tem, na comunicação. E não só, e depois a Dinamarca identificou um barco trazendo petróleo, um barco chinês que atravessou aquelas águas, enfim, não se pode associar nitidamente, mas a Dinamarca normalmente nunca divulga esta informação, nem estes trajetos, e ontem divulgou, o que é preocupante. Nós temos o gasoduto que já foi danificado, agora temos os cabos submarinos, enfim. Situação complicada naquela zona. E não só. O conflito agudiza-se e alastra um pouco, não é? Sim, de uma maneira muito subtil, às vezes. Para finalizar, um outro tema que tem a ver com a utilização da sacarina enquanto aditivo, algo que mereceu a atenção da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos. São os aditivos em substituição do açúcar para diabéticos e outros casos de obesidade. De referir que este produto foi descoberto no século XIX e 100 anos depois é que foi confirmado pela primeira vez pela Europa. Esta autoridade veio não só indicar que estes aditivos alimentares são seguros, como até permitiu a utilização diária por quilo de peso corporal de 5 miligramas para 9 miligramas. Baseiam-se naquilo que afirmam ser uma evidência científica, de notar que todos os aditivos que são utilizados na União Europeia anteriormente a 2009 estão agora a ser reavaliados. E este caso do aditivo sacarina é um deles. Portanto, é um substituto da ingestão de açúcar, são aquelas etiquetas que nós conhecemos e que às vezes as pessoas até têm algumas dúvidas quanto à sua utilização. Portanto, esta autoridade veio agora confirmar que sim, que é cientificamente provada a sua utilização alimentar. E, finalmente, uma frase de Donald Tusk. Donald Tusk, que foi presidente do Conselho Europeu, polaco, atualmente primeiro-ministro da Polónia, irá presidir a presidência rotativa no primeiro semestre de 2025 e afirma o seguinte: alguns afirmavam que o futuro da Europa dependia do resultado das eleições americanas, quando na realidade depende em primeiro lugar e principalmente de nós, com a condição de que a Europa cresça e acredite nas suas potencialidades. Os tempos da geopolítica subcontratada terminaram. Donald Tusk. Doutora Ana Rita Barros, concluímos a emissão de hoje e a nossa conversa, mas voltamos em breve. Muito obrigada. Obrigado, eu, Dona Marta. Boa tarde. Boa tarde.